Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures. Eu sou o Jason Voorhees. Ô, besteira. Eu sou Marcelo Mobilete e este é o segundo vídeo da série de vídeos especiais sobre o gênero do terror. No episódio de hoje nós escolhemos os filmes que tem o psicopata assassino como tema principal. Esse subgênero tem um nome, slasher, e ele é muito mais antigo do que você provavelmente imagina. Desde da criação do cinema, o fantástico e o sobrenatural, o medo das pessoas, sempre foi de alguma forma explorado. Em parte graças a esse cara aqui, Georges Méliès, que é inclusive o responsável por aquele que é considerado o primeiro filme de terror da história do cinema, A Mansão do Diabo. Você pode assistir esse filme aqui no YouTube, tem ele, é bem curtinho, mas ali já estão lançadas as bases do cinema fantástico, com figuras sobrenaturais e personagens em situações de aflição. Georges Méliès era um mágico e ele é também considerado o cara que criou, que inventou a estética do cinema e que usou as suas habilidades mágicas para fazer efeitos especiais. E também tem esta importância para o cinema. Nos anos que se seguiram, alguns cineastas, notadamente cineastas franceses e alemães, perceberam que para criar a sensação de medo e atrair a atenção do público para esta espécie de gênero, não precisava necessariamente de figuras mitológicas ou seres extraordinários, sobrenaturais. Então começa-se a retratar nas telas crimes ocorridos no ambiente urbano, crimes que chocavam a população. Entre 1915 e 1916, o cineasta francês Louis Bullard produziu uma série de 10 filmes chamada Les Vampires, que sei lá como é o nome. Uma gangue de assaltantes que atuava em Paris, notadamente nos subúrbios, que praticavam assaltos e até mesmo alguns homicídios. Em 1922, o então jovem cineasta Alfred Hitchcock, que mais tarde se tornaria o verdadeiro pai do suspense, produziria o filme The Lodger, baseado essencialmente nas histórias do Jack o Estripador e também em histórias de revistinhas de baixo custo, que era vendida para a população mais carente de Londres, as revistinhas chamadas Penny Dreadful ou Penny Blood, que contavam essencialmente histórias de crimes e também histórias fantásticas. Nos anos 60, na Itália, se criou o que seria os primórdios do gênero do slasher, o gênero do psicopata. Com esse termo em italiano foram produzidos alguns filmes que lançaram as bases de premissas que vão estar presentes em vários desses filmes, quais sejam um assassino misterioso, cuja identidade o grande público desconhece, geralmente porque eles estão encapuzados ou porque as filmagens não revelavam detalhes de sua fisionomia. Em 1963, o diretor italiano Mario Bava lança o filme La ragazza che sapeva troppo, considerado o primeiro exemplar dessa escola italiana e que iria influenciar outras gerações. Na década de 70, outros filmes igualmente importantes e que também deram as bases do gênero do slash foram produzidos, como é o caso de Comunhão, onde inclusive temos já o personagem vestido com uma máscara e com uma roupa, no caso uma capa de chuva, para disfarçar a sua identidade, e também The Black Christmas, que no Brasil ganhou o título de A Noite do Terror. São excelentes exemplares desse gênero em nascimento. Logo mais seria produzido o Halloween, com o Mike Myers, um dos grandes e icônicos vilões da história do cinema slasher, mas é nos anos 80 que o gênero ganha a sua maior dimensão, notadamente graças ao Jason do Sexta-feira 13, que fez um sucesso absurdo, rendendo uma série de continuações e além dos filmes derivados e de imitações descaradas
No final dos anos 80 e no início dos anos 90, o gênero já está absolutamente desgastado, com um excesso de produções que são verdadeiras réplicas, cópias mal feitas dos filmes premiados, repetições exaustivas da mesma temática e continuações caça-níqueis. Se julgava então que o gênero estava morto, até que em meados dos anos 90 surge a série Pânico, né, que fez resgatar o gênero e fez bastante sucesso, rendendo diversas continuações. Já nos anos 2000 nós temos como legítimo representante desse gênero os Jogos Mortais, um personagem sádico que se diverte torturando e matando suas vítimas de maneira bastante criativa. Ele também vai estar no programa, nós vamos comentar mais detidamente sobre ele. Então, se liga aí que no programa de hoje nós vamos explorar psicopatas, assassinos, mentes perturbadas. Está começando mais um programa especial do Dicas de Mobilete, cinema de terror slasher. O Massacre da Serra Elétrica é um filme de 1974 que é considerado por todos os fãs do gênero do terror o verdadeiro marco zero do chamado cinema slasher, do gênero ao qual nos referimos nesse programa. O filme foi feito com um orçamento bastante modesto de apenas $300 mil. É quase um filme independente feito com atores desconhecidos, mas após o seu estrondoso sucesso ele rendeu mais de $30 milhões em bilheteria. É definitivamente um filme marcante e que colocou o diretor no cenário, né, no mapa de grandes diretores, marcando o ponto de partida de vários filmes que iriam se abeberar da mesma fonte, digamos assim. O filme tem uma história e um enredo até simplório. Um grupo de jovens que está viajando pelo interior do Texas e que resolvem visitar a antiga casa de dois deles, são dois irmãos que estão numa van, um deles inclusive um cadeirante, e no caminho para desta visita eles se veem na situação de estar sem gasolina. Então esse grupo tem a brilhante ideia de parar nesse lugar, um lugar abandonado, quase no meio dos matos, e pedem ajuda a moradores de uma casa nas mesmas condições existentes, mais ou menos ali próximo, quando então se depara com uma família de psicopatas e canibais, e aí começa o massacre propriamente dito da Serra Elétrica. Detalhe aqui que o objeto que acabou entrando no título do filme e de todas as continuações posteriores é na verdade um grande equívoco. A Serra Elétrica não tem nada de elétrica, na verdade é uma motosserra, né? Uma serra que funciona por um motor a combustão. Apenas uma curiosidade. Mas o fato é que um dos personagens, que é o chamado Leatherface, ele é livremente inspirado numa história muito aterrorizante ocorrida nos Estados Unidos, que é o assassino Ed Gein. Ed Gein é um psicopata que foi efetivamente preso, e quando a polícia descobriu no interior de sua casa, ele mantinha vários objetos feitos com peles humanas, né? Inclusive uma face e uma roupa de mulher, digamos assim, que ele estava construindo. O Massacre da Serra Elétrica é um filme dos anos 70, e é importante que se diga que, apesar de sua fama de excessivamente sangrento e violento, os crimes que são retratados nele se resumem a esse grupo de adolescentes. Há, de fato, algumas cenas bastante chocantes, mas comparado com os padrões dos filmes que se seguiram, ele até discreta a violência gráfica que existe nele. Ele também vai inaugurar uma das tendências do cinema de terror, que são as infinitas continuações. Ancorado no sucesso comercial dos filmes originários, os diretores, os estúdios e até mesmo outros parceiros ligados à indústria do cinema resolvem, ao longo dos anos, lançar sucessivas continuações. Então vamos lá, caso você tenha interesse de percorrer toda a saga de filmes do Massacre da Serra Elétrica, vamos fazer aqui um pequeno resumo sobre cada um deles. Em 1987, os estúdios procuram o diretor do Massacre da Serra Elétrica
entregam para ele agora 4 milhões de dólares para ele fazer uma continuação. E surge assim o Massacre da Serra Elétrica 2, que conta a história do tio de dois dos personagens do primeiro filme, que resolve investigar os assassinatos, voltando de novo a entrar em contato com o assassino icônico do primeiro filme. Com o Massacre da Serra Elétrica 2, o estúdio consegue dobrar o orçamento de sua produção, embora não tenha repetido a performance do primeiro filme. Mas isso não inibiu os estúdios de procurar uma terceira continuação, dessa vez dirigido por outra pessoa, e faz o Massacre da Serra Elétrica 3, que é um filme tão ruim que não merece maiores comentários. O co-roteirista do primeiro filme é convidado então para dirigir mais uma sequência, e aí surge o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, e tem inclusive no elenco 2 jovens atores que posteriormente fariam bastante sucesso. Esses dois aqui, eu não sei pronunciar o nome desta moça, e nesse filme está presente aí uma certa pegada de humor negro que não estava presente nos filmes da franquia até então. Em 2003 é feito um reboot do primeiro filme, né? Ou seja, um remake, e aí sim ele conseguiu um resultado expressivo. O filme é muito bem feito, bastante impressionante, e atingiu uma cifra impressionante também em bilheteria, o que fez com que a franquia se mantivesse viva. Na sequência se cria o prequel, ou seja, o prólogo dos acontecimentos do primeiro filme, com o Massacre da Serra Elétrica, O Início, que exploraria ali a vida do Leatherface, o vilão do primeiro filme. E em 2013, embalado na tecnologia do 3D, surge então o Massacre da Serra Elétrica 3D, um filme que também não acrescenta muita coisa não. E o último filme da franquia lançado, pelo menos até agora, é outro prequel do filme original, esse agora produzido em 2017, mas que até o presente momento não foi sequer lançado nos Estados Unidos. The events of that day were to lead to the discovery of one of the most bizarre crimes in the annals of American history. The Texas Chainsaw Massacre. Como eu falei na abertura, depois de muito filme esgotando o gênero nos anos 80, o terror slash parecia morto, até que em 1996 chega aos cinemas Pânico. O enredo do filme se passa na fictícia cidade de Wattsboro, na Califórnia, quando uma estudante se torna alvo de um assassino misterioso que usa uma fantasia de morte, né, o Ghostface, e que passa todo o filme a persegui-la e matando as pessoas de seu convívio. O filme tem de diferente um elenco um pouco mais caprichado. A gente vê entre os personagens da Drew Barrymore e a Courtney Cox, que é a Mônica do episódio Friends, e além de outros bons atores, e um certo humor negro e uma certa consciência de que o que eles estavam vivenciando no filme era retratado em outros filmes de terror, ou seja, é um filme que reverencia e cita o próprio gênero de terror. O filme foi um grande sucesso comercial, uma bilheteria expressiva, e reabilitou o gênero que, como eu disse, já se considerava esgotado. Um dos destaques do filme é a trilha sonora, assinada por Marcos Beltrame, que deu ao mesmo um certo destaque. A aposta por atores mais conhecidos e atrizes com grande influência no público feminino funcionou e fez com que a audiência do filme Pânico se ampliasse mais significativamente no público feminino, uma vez que o gênero era predominantemente marcado por um gênero de preferência mais masculina. O sucesso comercial do Pânico 1 fez com que ele ganhasse uma sequência já no Pânico 2, já no ano seguinte, 1997, quando a personagem principal, Sidney Freckott, que era estudante secundarista, né, no primeiro filme, se muda para uma outra cidade, e agora ela já é uma jovem universitária. Ela tenta esquecer os traumas do primeiro filme, mas acaba revivendo todo o problema, e ele basicamente se reproduz as sequências e a premissa do primeiro filme. A terceira sequência da franquia é do ano de 2000, e ele parte até de uma premissa interessante.
os acontecimentos do primeiro filme estão sendo reproduzidos no cinema. Está sendo gravado um filme que conta a história dos acontecimentos do primeiro filme. A personagem principal, a coitada que vive sendo perseguida pelo Ghostface, está agora numa casa do campo e ela começa a ser contactada por ele para que ela venha a Hollywood, onde estão acontecendo as filmagens e onde começaram inclusive a acontecer uma série de assassinatos dos personagens, dos atores envolvidos na produção do filme. E o último filme da franquia é de 2011, aqui a personagem principal, que sobreviveu aos 3 filmes, chega à fase madura. Ela agora é uma escritora de sucesso, está escrevendo sobre os acontecimentos e resolve visitar a sua cidade natal justo na semana de que faz aniversário dos acontecimentos dos primeiros assassinatos, e ali a pontinha que se quer para que o assassino entre em contato com ela e recomece toda a tortura. Everybody's a suspect! Not scared, are you? Squeak. Jogos Mortais é um filme de 2004 do diretor James Wan, que recolocou o cinema slasher como um cinema próspero e interessante. Até então, como já disse, já se considerava que nada mais de novidade poderia se tirar daí, dada a multiplicidade de filmes com essa temática. A diferença essencial em Jogos Mortais é que desta vez o psicopata, ao invés de matar gratuitamente ou violentamente as suas vítimas, ele as prende e a coloca em situações desesperadoras e fatais, prendendo-as a maquinários ou colocando-as em situações para testar a sua, digamos assim, a sua vontade de viver. E é essa mistura do terror gráfico com o terror psicológico, né, a verdadeira tortura psicológica que as vítimas são submetidas antes dos seus desfechos fatais, é que deu ao filme uma nova dimensão. Uma curiosidade é que o diretor James Wan e o roteirista dos Jogos Mortais, para atrair estúdios que pudessem comprar a ideia de realizar o filme em grande orçamento e em forma de longa-metragem, eles produziram primeiramente um curta-metragem com basicamente a mesma ideia e deu certo, né? Eles conseguiram efetivamente captar a atenção dos estúdios e em 2004 surge a primeira da história. No primeiro filme da série, 2 personagens acordam num banheiro imundo, acorrentado, né? E sendo um deles um médico de 40 anos e um fotógrafo, no meio deles o corpo de um homem morto, com um revólver nas mãos e um gravador. Eles descobrem que tem em seus bolsos fitas que, quando eles escutam, revela que eles na verdade estão num jogo terrível e mortal. Como só em acontecer em filmes do gênero, Jogos Mortais ganhou uma série de continuações. A franquia por inteiro tem 8 filmes e renderam quase $1 bilhão em bilheteria. Está até hoje entre os filmes do gênero de terror com as maiores bilheterias do cinema. Então, se você pretende explorar esse universo, vamos aqui fazer um pequeno resumo de cada um desses filmes. Jogos Mortais 2 foi lançado logo no ano seguinte ao primeiro filme. E desta vez, um grupo de pessoas é colocado em uma casa com várias armadilhas mortais. A personalidade do Jigsaw, que é o serial killer que coloca as pessoas nessa situação, é um pouco mais explorada, ele é um pouco melhor apresentado ao público nessa sequência. O terceiro filme da franquia acontece exatamente no ano seguinte, embalado no sucesso dos 2 anteriores. A história é basicamente a mesma, só que dessa vez o Jigsaw tem uma ajudante, digamos assim, que está disposta a continuar com os Jogos Mortais. A franquia estava a todo vapor, lançando praticamente um filme por ano, e isso se reflete no ano de 2007, quando chega o 4º filme da série. Desta vez, os acontecimentos dele ocorrem praticamente em paralelo com os acontecimentos do terceiro filme, com um personagem que havia sido apresentado ao público no segundo filme. E a máquina de caça-níquel não para, e já no ano de 2008 chega aos cinemas a 5ª continuação da série, focado mais nos personagens
que estão lá presos, mas enfim, não tem muita novidade não, é mais da mesma história. E 2009 chega com mais uma continuação da série, ou seja, todos os anos um novo filme. A história ainda baseada na mesma premissa de pessoas presas em situações limites, apenas com alguns enredos paralelos e uma exploração maior da discípula do Jigsaw e outros personagens. Jogos Mortais 3D cumpre a rotina da franquia de um filme por ano que chega aos cinemas em 2010. Aqui, mais uma vez, a premissa é a mesma, apenas com algumas reviravoltas, personagens dos filmes que jogavam volta aparecem vivo e revela-se novos torturadores, enfim, o posto de torturador vai passando de mão em mão e chega nesta série ao quarto torturador, quarto mestre de Jogos Mortais. Após praticamente um filme por ano da série até 2010, a franquia dá um descanso para o público, o que fez muito bem a ela, porque em 2016 é produzido então o último filme da série. E por incrível que pareça, apesar da premissa do filme ser basicamente a mesma, é um bom filme, ele é interessante e retoma um pouco da atmosfera e do clima que fez com que a franquia fosse o sucesso comercial que ela é. E é isso aí, pessoal, chegamos aí ao final de mais um vídeo. A gente tem ainda outros vídeos com outras temáticas sempre ligadas ao terror, por isso continue aí assistindo a gente. E aí siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.